A palavra que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 ao 22. Eu vou estar projetando aqui a NVI para fazer assim a leitura do texto base para a nossa reflexão. Lembramos aos irmãos que nós temos o nosso site www.ipbsantos.com.br e você pode rever, assistir, ouvir todas as mensagens que são pregadas, né? O pastor Vinícius pregou agora às 5 horas e o sermão dele vai estar lá também. Então todos os sermões são gravados e e colocados ali no nosso site. É uma forma também de você divulgar e quem sabe até evangelizar. Jó capítulo 1, versos 12 a 22, diz assim: O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Livro de Jó, capítulo 1, versos 12 a 22. Iniciamos a nossa reflexão falando um pouquinho sobre a questão da entrega. A entrega é o desprendimento que a Bíblia ensina para o seu e o meu coração. Entregar significa passar às mãos de outrem algo importante, valoroso, autorizar o outro a manusear, a mexer, a trabalhar, a administrar aquele objeto rendido e entregue. É um tipo especial de rendição. E a entrega, ela sempre valoriza o objeto, o tema, a questão, o assunto, o valor que você tem em sua mente e em seu coração. Essa entrega, de certa forma, ela é pregada, ensinada pela própria palavra. Nós conhecemos este versículo aí do Salmo 37. Vamos ler juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Todos nós somos convidados a entregar a nossa vida, o caminho, os nossos sonhos, os nossos objetivos e tudo que diz respeito às importâncias da nossa alma. O próprio Jesus sinalizou acerca da importância dessa entrega. Na sua morte, por exemplo, ele fez esta oração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 46. O que é entrega para você e para mim? Até que ponto existe, sinceramente, em nós, esta atitude voluntariosa, esta decisão pela rendição, esta entrega de tal forma que aquilo que entregamos parece nem pertencer mais a nós. É como se eu entregasse a coisa mais importante da minha vida
e a partir da entrega não atribuir a ela qualquer valor e importância, porque está nas mãos daquele que a tudo valoriza e que com tudo se importa. Até que ponto isso é verdade? Jó é a história áurea da Bíblia acerca de sofrimento, acerca da paciência. O que nós sabemos desse homem reúne um conjunto, uma quantidade enorme de valores espirituais. Jó não pode ser apenas conhecido pela sua paciência, pela sua piedade, retidão, pela sua honestidade, mas existem muitos outros valores: a sua santidade, a sua sabedoria, a sua justiça na relação com os homens e na vida com os seus filhos, a sua própria fé. E especialmente nesta abertura da história de Jó, e como é interessante, porque o livro dá poucas informações e ele já nos revela o que existe mais dramático na vida desse homem: as suas perdas. E vamos nos assegurar disto: são perdas reais e verdadeiras, perdas de filhos muito bem criados e amados, mas perda também de bens extremamente importantes e valorosos, porque todos eles foram adquiridos com justiça, fruto do trabalho desse homem e das bênçãos de Deus sobre o seu coração. O que essa passagem me mostra é exatamente a capacidade ao desprendimento, ao desapego, ainda que tenhamos aqui traços legítimos de sofrimento e dor. Afinal de contas, ninguém perde tudo de uma vez só, e ninguém perde todos os seus filhos de uma vez só e sai pulando de alegria. Eu acredito que essa passagem não pode ser apenas dimensionada à luz do aspecto chamado sofrimento, ainda que esteja presente. Porque, na verdade, o sofrimento de Jó está aqui registrado, latente, visível, mas muito antes disto, há uma entrega da parte desse homem fantástica, a ponto dele enfrentar todo esse tipo de sofrimento e com os seus próprios lábios e o seu próprio coração não falar mal de Deus, não amaldiçoar a Deus. Com base nesse texto, eu queria dividir com o seu coração o seguinte tema. Passa aí para mim, irmão, tá difícil aqui o meu... Obrigado. Entregar é possuir tudo sem se deixar possuir por nada. Sabe o que isso me mostra? Que às vezes nós achamos que possuímos as coisas ou as pessoas, quando na verdade são as coisas e as pessoas que nos possuem. Jó amava os seus filhos, Jó valorizava os seus bens, mas nem os seus bens e nem os seus filhos se tornaram senhores da vida de Jó. Havia no coração desse homem a seguinte consciência: tudo que eu tenho já foi entregue nas mãos de Deus. Por isso ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. E quando Satanás recebe essa permissão da parte de Deus para agir sobre todas as coisas, especialmente os bens da vida de Jó, nós descobrimos algo fantástico aqui acerca dessa entrega, como sendo um modo de possuir tudo sem se deixar possuir por nada. A primeira lição: isto é fruto da consciência de que nada realmente nos pertence. Jó diz com todas as letras: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Há uma nudez declarada: eu nasci sem nada e vou morrer sem nada. Esta era a consciência deste homem. Na experiência do ter, muitas vezes o nosso coração se enche do direito de ter as coisas como pertences. O nosso coração tem uma facilidade, uma inclinação imensa de se tornar senhor das coisas, de se assenhorar das coisas. Olha como a gente fica bravo, por exemplo, quando alguém bate no nosso carro, arranha a nossa porta do veículo.
isso me pertence. O nosso coração tem essa postura. Tudo que se tem na vida é compreendido muitas vezes como sendo direito nosso, garantido. E neste sentido, nós acabamos perdendo no aspecto da entrega, porque as nossas forças existem em nós exatamente para que este sentimento de possuir, de pertencer, seja ainda mais vitalizado. É aquele tipo de sentimento que o coração tem em abundância, de posse. Não é fácil dizer, com todas as letras e com a expressão da nossa alma, de que nada na vida nos pertence. A consciência de Jó aqui é muito semelhante à consciência de Davi quando ele construiu o templo, aliás, levantou os recursos para construir o templo, e ele disse lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, porque quem sou eu, disse Davi, e quem é o meu povo? Quem somos nós, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? E ele diz assim, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Tudo vem de Deus. Nós não temos absolutamente nada, e nada nos pertence. Tanto como Davi, Jó tem essa consciência sinalizada no ato de nascer e também no ato de morrer, a certeza de nada possuir, nada nos pertence. Acontece pela consciência de que tudo que há nos foi entregue, cedido, doado pelo Senhor. É exatamente isso. Deus nos emprestou algumas coisas para que a vida tenha alguma graça, para que a vida seja enriquecida, embelezada, mas não para que nestas coisas doadas exista e seja criada uma dependência das coisas. Muito pelo contrário, se é Deus quem nos deu, nós dependemos dEle, e Ele, voluntariamente, sabe o que precisamos. Jó não se deixa fundamentar na vida construída apenas nos desejos e quereres do coração. Ele não se deixa escravizar pelas posses. Uma vez debaixo do nosso poder, elas precisam se manter ali, para que elas não tenham o poder de controlar a nossa vida e o ser da própria vida. Jó não se deixou levar pelos bens, pela sensação de posse. Se por acaso as perdas vierem, como aconteceu com Jó, que elas sejam tratadas especialmente com todas as forças do coração, reafirmando todos os dias que Deus é a principal coisa da vida e não as coisas da vida. Não são os filhos, não são os bens, não é o cônjuge, não é o bem, não é nada que nós concebemos como valor e importância, mas a presença do nosso Deus. Jó tem um coração completamente vazio de qualquer tipo de soberba, de orgulho, a ponto de não confiar e não colocar o seu coração nas coisas, nem tampouco nos seus filhos. Quando Jesus contou a parábola do homem louco, desvairado, sem juízo, que depois de uma grande colheita resolveu construir celeiros enormes para guardar os seus cereais, depois ele aconselhou a sua vida, ao seu coração: come, bebe, regala-te, aproveita, curte a vida, esquece tudo, porque você tem bens acumulados para muito tempo. E nessa mesma parábola diz a história: essa noite você vai morrer, o que você tem guardado, para que serve? Mais uma vez, nos mostrando que nós de fato não possuímos nada. Entregar é possuir tudo sem se deixar possuir por nada. Isto é fruto da consciência de que nada realmente nos pertence. Segunda coisa, isso é fruto também da consciência de que toda dádiva vem do Senhor. Depois de dizer que ele não tem nada que lhe pertence, saiu nu e voltará nu, ele vai dizer ainda no verso 21, o Senhor o deu, o Senhor o levou. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Essa também é outra orientação normativa para o coração. Tudo que se tem e tudo que se é, guarde isso, não resulta de nós próprios, mas vem do Senhor. Você pode se alegrar com seu diploma, com seus bens, com as suas escrituras, com seus extratos bancários.
com a vitória dos seus filhos, depois de tantos gastos, com a vitória sobre a enfermidade. Mas entenda e compreenda uma coisa: estas coisas não são resultados de nós próprios, são resultados da graça de Deus, porque tudo vem das mãos do Senhor. E é preciso ter essa consciência exatamente para educar, quem sabe reduzir ao mínimo possível, combater a soberba. Se existe algo que Deus tinha como preocupação ao coração de Israel, era exatamente a questão da soberba. Por vezes, Deus tratou a soberba do povo de Israel. E havia um motivo. Ele usava assim termos bem práticos. Por exemplo, Deuteronômio 8, 17 e 18, ele fala assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. O povo de Israel. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Riquezas. Não se esqueça de Deus. Quando você entrar na terra de Canaã, e você experimentar grandes colheitas, e você perceber que o seu gado está prosperando e crescendo, não deposite o seu coração nestas coisas. Não se esqueça de Deus. E como é que Deus tem que ser lembrado? Tudo isso que eu tenho, todos os bens, todas as bênçãos, todas as riquezas, vieram do Senhor. Vem de Deus para a nossa vida. Mas olha só o texto, ele diz: o Senhor deu. É a indicação direta de que ninguém tem algo que não seja resultado da dádiva, da doação de Deus. Jó está dizendo assim: tudo que eu, teoricamente, perdi, entre aspas, tudo que eu perdi, veio de Deus. Tudo é dádiva dele. Os meus filhos, os meus bens, depois ele vai ter a saúde também prejudicada. Tudo é resultado de dádiva e doação. O Senhor deu a indicação de que tudo que se pretende ou planeja ter está nas mãos dele e não simplesmente ao nosso alcance, para corrigir toda vanglória, todo tipo de altivez, e especialmente para nos disciplinar acerca da dependência de Deus. O que eu quero, não é pecado querer, está nas mãos de Deus. E é muito mais fácil chegar ao que eu quero na dependência de Deus do que o contrário. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus levou. É a indicação de que tudo que eu quero ter está nas mãos dele. É a indicação também de que se ele não der, não haverá. Isso causa aborrecimento. Nesse sentido, Deus tem a soberania e o poder da decisão. Não adianta ficar pirraçando. Se Deus não pretende dar alguma coisa, Ele não dará. Ele fecha todas as portas. Ainda bem. Imagine, uma criança de 2 anos, o tanto de coisa que ela pede e quer, mas o pai não dá tudo que a criança pede e quer. Você leva uma criança para o shopping, ela vê uma re-rap, ela fica louca, né? E ela não se contenta em levar um brinquedinho, ela quer levar a loja inteira. E o pai fala: não. Entra lá, dá um passeio, brinca um pouquinho e vamos embora. No máximo, compra lá um Hot Wheels, um carrinho de R$2,50 e pronto, final. Deus nos trata assim, nós somos como crianças que queremos uma opção de coisa e Deus sabe que não é assim. É também a indicação de que somente Ele é sábio o suficiente para saber o que se deve dar e o que não se deve dar. Por exemplo, Deus não atendeu à petição insistente de Moisés, que queria reaver o direito de tomar posse na terra prometida. Deus havia dito que por causa de um equívoco, de um erro, de um pecado, ele estaria proibido, mas ele insiste em sua oração. Davi também orou pela criança gerada como fruto de adultério, mas Deus não atendeu, a criança faleceu. Deus tem autoridade e poder sobre todas as coisas, mas é também a indicação de que Ele tem suficiência para dar. Olha, o mesmo Deus que é soberano no ato de não dar, é o Deus também que tem todo o poder para dar tudo o que se deseja e o quanto deseja, porque só em Deus existe esse poder. Todas as coisas, ocorrências, episódios, acontecimentos na sua vida, na minha vida e em qualquer lugar desse planeta, estão debaixo da permissão ou do querer de Deus. Se Deus não permitir, não querer, não acontece. Vou dar um exemplo para você.
Pilatos advertiu Jesus, dizendo para ele assim: você não vai me responder? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se de cima de Deus não te fosse dada. Nenhuma autoridade o Senhor teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. João 19, versos 10, 11. O Senhor deu, disse Jó. Mas Jó diz: o Senhor levou. Sendo Ele Deus sobre todas as coisas, Ele pode tirar na hora que bem pretender, sem ter que pedir licença ou autorização. E não existe nada na vida de Jó que justifique esta desgraça toda. Se às vezes nós lemos a Bíblia do ponto de vista do merecimento humano, Jó não merecia passar por nada disso, mas Deus permite. E Deus quer provar a Satanás que ainda existem pessoas que confiam nele, e Jó é essa pessoa. Mas o Senhor levou. Ele está sobre todas as coisas. É a indicação de que o coração precisa ser firmado nele, e não nas coisas ou nas pessoas que Ele próprio disponibilizou para preencher e enriquecer a nossa vida. Isso não significa dizer que Jó não tenha sentido e sofrido com todas as suas perdas, mas que ele confiava nas ações de Deus e que todas estas perdas, conjuntamente, não alteraram em nada o seu coração, nem prejudicaram a sua relação com Deus, porque ele confiava no Senhor. Aí surge um parêntese para mim e para você. Será que nos contratempos, nos desagrados, nas infelicidades, nas decepções, nas frustrações, não sobra dentro do nosso coração um pouquinho de raiva para Deus? Interessante que esse coração que assim age, nem sempre ele consegue preservar nele gratidão quando as coisas dão certo. Mas quando as coisas não dão certo, para preservar a raiva, a ira e a indignação, ele está sempre pronto. Entregar é possuir tudo, sem se deixar possuir por nada. Isso é fruto da consciência de que nada realmente nos pertence, da consciência de que toda dádiva vem do Senhor, e isso é fruto também de uma consciência plenamente agradecida. Aí ele vai dizer: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Olha, sejamos sinceros, parece loucura isso aqui, não parece? Dá para você imaginar o velório na casa de Jó? Parece semelhante ao velório que aconteceu aqui, com o ônibus, de Mogi das Cruzes a Cubatão, aqueles velórios que acontecem numa quadra de esportes. Fica imaginando alguma coisa desse tipo. Fica imaginando milhares de pessoas ali, porque Jó era um homem famoso, rico, era um homem de status naquele tempo. Dá para você imaginar o coração desse homem dilacerado, sepultando 10 filhos? E dá para você imaginar a pessoa perder tudo que ele tinha, tudo que ele plantou, tudo que ele trabalhou durante anos, e uma tragédia atrás da outra? Eu fico imaginando que se eu estivesse no lugar de Jó, cada cidadão desse, cada mensageiro desse eu matava. Porque só sobrava o mensageiro para trazer notícia ruim. Só o mensageiro. Morrem 10 filhos, mas o mensageiro escapa. Dá para ficar com mais raiva ainda da vida e uma raiva de Deus tremenda. Mas não. Esse homem diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Louvar não pode ser, meus irmãos, um mero exercício devocional. Não é apenas um ato litúrgico. Esta prática revela aquilo que pensamos sobre Deus e, a partir dele, o que pensamos sobre a vida. Esta é a grande essência do louvor. Nós louvamos a Deus a partir do momento que nós pensamos sobre quem é Deus e o que esse Deus significa para nós. E, consequentemente, a partir dele, o que pensamos sobre a própria vida. Porque se nós não pensarmos bem sobre Deus, nós não vamos conseguir pensar bem sobre a vida. Louvar não pode ser algo ritualístico e eventual,
apenas no culto, como por exemplo, mas é um desdobramento e um acontecimento espontâneo do coração daquele que crê em todo o tempo, independente do tempo. Louvar a Deus é dizer de sua gratidão e alegria por tê-lo como Senhor, aquele que dirige a sua vida e a minha vida, independente da própria vida. Mesmo que haja abundante tristeza, mesmo que haja tristeza dentro ou fora do ser, é dizer e se dispor a celebrar o nome do Senhor. Como Jó é detalhista e bem teológico, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero identificar este Deus com toda a minha alma. Eu quero dizer com clareza, para que todos ouçam o nome do Senhor da minha vida. Até mesmo independente dos seus feitos, mas com aquela certeza de que todos eles são perfeitos. Que coisa absurda, perder tudo e perder os 10 filhos e chamar isso de perfeição. É o que fez Jó. Ele usou o Salmo 18, o verso 30, e o Salmo não era escrito ainda. O caminho de Deus é perfeito. O que Deus faz é perfeito. Ainda que seja sofrível, doloroso, tudo o que Ele faz ou permite é perfeito. Eu não costumo usar histórias lendárias, mas uma lendazinha popular que tem aí na internet me chamou a atenção. Certa feita, um rei saiu para caçar com um dos seus servos, e ali no meio daquela investida, ele acabou se deparando com uma fera, a fera o atacou, e o seu servo conseguiu salvar a sua vida, mas ele perdeu o seu dedo. E ele voltando para casa, reclamando da vida, reclamando, e o seu servo dizendo, não, o senhor tem que agradecer a Deus, porque afinal de contas, Ele poupou a sua vida, agradecer pela sua bondade e tal. O rei se aborreceu tanto com aquilo que pegou o seu servo e jogou no calabouço, lá na prisão. Ele saiu para uma nova empreitada, uma nova viagem, e dessa feita ele foi capturado, sequestrado por povos indígenas, uma tribo. O seu pequeno exército foi consumado e ele foi levado para a aldeia. Ao chegar ali, ele estava sendo preparado para ser oferecido como sacrifício. Inclusive, esses índios eram canibais. E, de repente, o sacerdote dos indígenas foi avaliar aquela oferta, o sacrifício, que era o próprio rei. E aí ele percebeu que ele não tinha um dos dedos. Imediatamente, o sacerdote reprovou o rei como sendo um objeto digno para ser oferecido ao seu Deus. Olha, esse cidadão aqui não presta, né? Devolve esse cara aí para o meio das florestas, e com isso a sua vida foi salva. Aquele rei ficou muito feliz, muito agradecido, e mandou buscar o seu servo que estava lá no calabouço, e disse para ele, puxa, desculpa o que eu fiz com você, mas agora eu reconheço e tal, que Deus realmente é bondoso e eu tenho que agradecer. Mas eu quero que você me explique uma coisa. Pois não. Se Deus é tão bom assim, por que Ele permitiu que você fosse lançado na prisão? Ele diz assim, olha rei, Ele permitiu porque se eu estivesse com o Senhor, eu seria o sacrifício, porque não me falta nenhum dedo. É uma história, uma lenda, mas serve para revelar exatamente o que acontece conosco. Nós reclamamos porque perdemos, porque foi triste, porque foi isso, foi aquilo, e mal sabemos dos grandes livramentos de Deus. Um dos amigos de Jó diz assim, a voz de Deus troveja maravilhosamente, Ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Jó 37, versículo 5. E Paulo vai dizer com todas as forças do seu ser, que Deus age, e nós sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem, não são todas as coisas que servem para o bem, é porque Deus age nelas. Romanos 8, 28. O seu louvor, ou louvor de Jó, é cuidadoso. Ele louva o nome do Senhor, e ao fazer isto, ele louva a Deus pelo que Ele é. Ele louva a Deus pelo que Ele faz. Ele louva a Deus pelo que Ele permite. Tudo é nele, tudo é para Ele. Ele não precisa.
em amargura de responsabilizar a Deus pelo desagradável, mas ele o reconhece como o Senhor mesmo em meio às coisas desagradáveis. Ele louva a Deus porque sabe que perdeu tudo que era importante, mas está decidido a não perder o mais importante, que é o próprio Deus. Perdeu tudo que era importante, mas não perdeu o mais importante. Mas Jó sofreu uma pressão, ele não acatou a palavra da sua esposa nesses dias de perplexidade, e nem ela foi punida por isso, porque a perplexidade produz isso mesmo. Ele opta por louvar. A mulher dele disse lá no capítulo 2, você ainda mantém a sua integridade? Você ficou louco? Amaldiçoa a Deus e morre de vez. Ele diz assim, jamais farei isso. Se nós recebemos o bem, por que não receberíamos o mal? De Deus. O que vem do Senhor, seja bem ou mal, é bem-vindo. Ele tem consciência de que Deus levou, mas isso não prejudica a sua visão sobre o próprio Deus e nem tampouco prejudica a sua visão sobre a vida, apesar de todos os sofrimentos que passa. Ele louva em tempos ruins, porque certamente, asseguradamente, ele louva também em tempos bons. E ele faz o que o salmista vai reprisar no Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo, ou bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo de número 34, verso 1. Diz mais o salmista no Salmo 146, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O tempo todo, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Entregar é possuir tudo, sem se deixar possuir por nada. Para encerrar a nossa reflexão, para você pensar, pense no tamanho e extensão das perdas de Jó. Cada um pode lançar toda a sua subjetividade sobre esse texto, todo o seu sentimento. Pense no valor de tudo que Jó perdeu. Pense em todos os sentimentos possíveis diante de tamanha calamidade. Administre essas coisas aí. Pronto. Agora você tem o pacote todo e o significado de uma vida que entregou tudo a Deus. E o desafio que eu faço para o seu coração, para o meu coração. Primeira coisa, entregue sua vida ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Segunda coisa, entregue os seus caminhos, tudo, sonhos, desejos, planos, a sua segunda-feira, a sua empresa, tudo, seus filhos, entregue tudo ao Senhor, porque quando nós entregamos, e quanto mais a entregamos, por incrível que pareça, mais possuímos, mais temos. Que Deus nos ajude e nos abençoe a entregar. Amém.